Teve, na verdade, eu até tenho um caso emblemático que é interessante do Oscar Maroni. Né? Oscar Maroni, há muitos anos atrás, ele foi indicado para o escritório e ele apareceu lá. Daí foi a primeira vez que eu conheci o Oscar pessoalmente. Conhecia de figura pública que ele era e tudo mais, tal, sempre foi, né? E aí o Oscar chegou lá e estava condenado a 11 anos e 8 meses de prisão. Esse caso repercutiu, né? Ele estava condenado a 11 anos e 8 meses de prisão. Famoso Bahamas. Por causa de casa de prostituição, que seria o Bahamas, tráfico interno de mulheres, enfim, uma série de coisas que havia sido imputado a ele. E ele tinha sido condenado lá no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, a uma pena de 11 anos e 8 meses de prisão, um regime inicial fechado, inclusive até a dosimetria acima de 8 anos é regime fechado, né? Ele chegou a ficar, né, preso? Ele foi, mas não por conta disso. Ele foi prisões preventivas, que ele acabava fazendo uma coisa ou outra tal, e acabava sendo preso. Mas, nesse caso específico, quando ele chegou lá condenado, ele procurou o escritório para que o escritório fizesse o recurso de apelação, né, contra a decisão do juiz de primeiro grau, né, o juiz do Fórum Criminal da Barra Funda. E era um processo gigantesco. Eu lembro que tinha depoimento até da Bruna Surfistinha no processo. Caramba. E a Bruna Surfistinha dizia lá no livro dela, ela tem um livro específico, agora eu não lembro qual dos livros dela, que ela diz lá o seguinte, que o Bahamas é casa de prostituição. E eu falei, e a juíza, inclusive, na época, citou a Bruna Surfistinha na sentença, dizendo, olha, pera um pouquinho, se é uma garota de programa reconhecendo que aquilo é uma casa de prostituição, quem somos nós, né? Para dizer que não era uma casa de prostituição e tal. Então foi mais ou menos nesse nível que a coisa chegou. Mas aí a gente começou a criar algumas análises jurídicas no seguinte sentido, mas peraí, tráfico interno de mulheres, e aí a gente foi olhando acusação por acusação e tentando ver se aquilo realmente ocorria ou se era uma forçação de barra por parte do Ministério Público. Teve aspecto político ali também, né? Teve briga lá na época com o Kassab, né? Quer dizer assim, teve uma série de coisas que acabou também impactando bastante. Mas enfim, nesse cenário, a gente foi tentando desmontar cada uma daquelas acusações, mostrando elementos, quer dizer assim, mas pera um pouquinho, o tráfico de mulheres exige então determinada coisa, mas isso acontecia? Aí você pegava então as mulheres falavam, não, mas eu vim pra cá por vontade própria. Eu que morava no Paraná, por exemplo, ou em qualquer outro estado, seja lá o que for, e sabia do Bahamas, vim pra cá, porque quero fazer, sei lá, faculdade, muitas pessoas, né, como recurso para pagar universidades, daí por diante, muitos universitários, e então eu vim pra cá porque eu quis, não foi nem ele que me procurou, eu que vim aqui, bati na porta, quer dizer, então você foi buscando uma série de elementos assim, mas o mais intrigante era como caracterizar o Bahamas, que o Bahamas não era uma casa de prostituição, pois é, né, quer dizer assim, na época a lei era outra, a lei mudou, mas no momento em que essa discussão veio à tona, a casa de prostituição era algo que tinha que ser muito específico para a prática de encontro de natureza sexual. Sabe aquelas casas da luz vermelha? Sim, sim. Era aquilo. O famoso puteiro. Isso, aquilo era casa de prostituição. E aí o que eu falei, mas pera um pouquinho, quando você entra no Bahamas, e aí eu fui para conhecer, para fins profissionais, né? Quando você entra no Bahamas, o Bahamas apresenta uma série de outras possibilidades. É uma casa de diversão. Adulta, casa de entretenimento adulto. Então, o que acontece? Mas você pode entrar no Bahamas e não necessariamente se relacionar com alguém. Você pode ir lá para uma sauna, você pode ir para um restaurante, você pode ir para um happy hour com amigos, você tem o bar, você tem salão de jogos, você tem uma série de outras coisas. Então aquele ambiente não era destinado para encontros de natureza sexual, como, por exemplo, aquelas casas da luz vermelha que você ia para aquilo, não tinha outra opção. Sim. Né? Quer dizer assim, então, isso tudo foi levado para o Poder Judiciário, essa discussão foi levada para o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário, então, acatou essa tese, ele dizia, realmente, de acordo com o texto da lei, o local tem que ser destinado a isso. E lá não é, é um local que tem quartos, é um local, mas que tem outras atividades. De novo, é perfeitamente possível você ir até o Bahamas, fica lá 2, 3, 4 horas e não se relacionar com uma única mulher. Sim. Então não era destinado para aquilo. E com isso, então, houve aí uma discussão grande no tribunal e houve a absolvição, reverteu a sentença de condenação. Esse caso foi de vocês? Esse caso foi nosso. A gente pegou para o recurso, né? A gente não advogou para ele na primeira instância, mas para o recurso foi nosso, a discussão no tribunal foi nossa, e aí acabou tendo essa reviravolta. Então esse é um dos casos que chamou muita atenção. Mas a casa de prostituição, ela é proibida? A casa de prostituição... Porque tem inúmeras assim, no estado de São Paulo, no Brasil inteiro. Hoje, o que é proibido é você explorar a prostituição alheia ou, eventualmente, você, entre aspas, vou usar uma palavra mais simples aqui, obrigar que a mulher se prostitua. Por exemplo, para você poder ter dali algum tipo de receita. Porque prostituir a si próprio não é crime. Então, aquela mulher
que pratica prostituição, aquele homem que pratica prostituição, ele vende o próprio corpo, isso não é crime. Isso não tem crime nenhum. Tá? Agora, o que começa a caracterizar crime é eu obrigar aquela pessoa... O famoso cafetão. Exato, eu obrigar isso, ou coisas do gênero, aí você entra o rufianismo, entra uma série de outras coisas para poder caracterizar uma conduta ilegal. Né? Mas hoje o fato da pessoa chegar espontaneamente, ficar em lugares onde eventualmente esses negócios, né, vamos dizer assim, são firmados, isso por si só não caracteriza mais crime, daí por diante. Né?